Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 50 do livro de Jeremias, palavra profética contra a Babilônia. O livro de Jeremias foi escrito para lembrar aos exilados da Babilônia os motivos das suas provações e garantir a eles que, ao se arrependerem, eles poderiam voltar à terra prometida com grandes bênçãos. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 50 do livro de Jeremias para você fazer uma leitura prévia. Se preferir, entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa que irá nos auxiliar muito. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com essa palavra de Deus. Estamos na 17ª parte, a penúltima, da nossa divisão proposta do estudo do livro de Jeremias, e encerraremos em breve com 52 capítulos. Estamos no penúltimo capítulo. Estamos vendo os oráculos contra as nações, desde o verso 1 do capítulo 46, como já dissemos, né? Jeremias anunciou uma série de profecias contra outras nações. Muitas já haviam se cumprido, mostrando que as outras predições então também iriam se cumprir. Essa sessão começou no capítulo 46, do verso 1, e vai até o capítulo 51, próximo capítulo. E é constituída de uma série de mensagens de julgamento contra as nações vizinhas. São 9 mensagens. Então nós estamos vendo aqui contra a Babilônia. Veremos em 2 capítulos extensos, de 64 e outro de 69 versículos, as palavras proféticas de Jeremias contra a Babilônia dos caldeus. Esse oráculo enorme encerra o livro de Jeremias. Até aqui o objetivo dos oráculos de Jeremias é mostrar que a Babilônia prevaleceria sobre todas as nações, pelo menos por algum tempo. Assim, a Babilônia é retratada como um instrumento da ira de Deus. Por fim, porém, em 25, de 17 a 26, o julgamento é proferido contra a Babilônia, para mostrar que no dia da sua destruição, para mostrar que esse dia da sua própria destruição também chegaria, por causa dos abusos que ela cometeu durante o período em que ela esteve no auge. O livro de Jeremias é organizado de modo que os oráculos constituam a parte final e que esse julgamento sobre a Babilônia ocupe uma posição culminante. A extensão dessa seção confirma a importância da Babilônia para a argumentação total de Jeremias. O oráculo foi proferido em 593 a.C. Já temos aí quase 3.000 anos desse oráculo. A palavra deveria ser pronunciada entre as nações e publicada arvorando um estandarte dizendo que os deuses babilônicos entraram em confusão. Bel, Merodach, Marduk, Merodach, o rei criador do egípcio da criação babilônica, era o rei dos deuses. Embora originalmente Bel fosse uma divindade separada, o seu nome passou a ser usado como uma designação para Merodach. A Babilônia era vizinha do norte, trazendo o juízo sobre toda a terra, e agora o juízo anunciado sobre ela também viria do norte. Uma inversão de posições. A nação em questão não é especificada. Veja, porém, que em 51, 27 a 28, que fala dos medos e dos seus aliados e das cidades de Ararat, Mini, atual Armênia, e Askenaz, ali dos medos e persas. Dos versos 4 ao 8, vemos o profeta falando sobre os filhos de Israel, vindo, andando e chorando, vindo buscar ao Senhor seu Deus, todos querendo se unir ao Senhor numa aliança eterna. Como as ovelhas perdidas tinham sido e andado o povo de Deus, porque os seus pastores, que deveriam encaminhá-las no rumo das pastagens verdejantes e de águas tranquilas, fizeram com elas que elas errassem o seu caminho, indo após outros montes, e de montes para o outeiro andando, esquecendo-se do seu lugar de repouso. Em função disso, os que as achavam não tinham piedade, devoravam a sua carne, justificando, dizendo que tinham pecado mesmo, que estavam desviadas do caminho e que assim poderiam ser dizimadas. Eles achavam que poderiam devorá-las tranquilamente e nenhuma culpa iria trazer sobre eles. O profeta agora avisa a eles que fujam da Babilônia e que saiam do meio dela, da terra dos caldeus, e que fossem mesmo como os bodes diante do rebanho.
viria das nações da terra do norte a destruição e o julgamento da Babilônia. Ciro é até mencionado por seu nome. Confira aí Isaías 45:11. Os membros dessa coalizão de grandes nações da terra do norte são citados no capítulo 51, dos versos 27 e 28. Até as suas flechas lançadas, a palavra garante que nenhuma delas será em vão, ou seja, terão tão grande eficácia contra os babilônios acima do normal. No entanto, naquele momento, nada parecia afetá-los e sentiam-se fortes, preparados para tudo. Quem poderia ameaçá-los se eles estavam no máximo do auge do seu poder? A sensação que tinham era de grande liberdade, sem responsabilidade alguma, que o seu poder iria durar para sempre. Mas muito envergonhada seria sua mãe, ou seja, a mãe aqui é uma personificação da cidade da Babilônia, a qual era a última das nações, pois que na época a Babilônia era a maior das nações e parecia mesmo invencível. Dos versos 13 ao 20, novamente o profeta fala da destruição da Babilônia, se utilizando do apelo literário hebreu de repetição, como se fosse uma confirmação do que estaria por vir e de que não haveria volta. Assim como ela foi instrumento de Deus contra os assírios e os derrotou sem piedade, assim seriam eles também igualmente destruídos pelo povo do norte, os medos e persas, que fariam dela um lugar de assombro e de meneio de cabeça e de assovio, pelos que por ela passassem admirando-se de tão terrível destruição a um império que parecia mesmo inexpugnável, invencível, indestrutível. Quanto ao povo de Deus, de Israel e de Judá, a iniquidade será buscada, mas não será encontrada por causa do perdão aos que ficarem, aos que sobreviverem, aos remanescentes que estarão recebendo assim o Messias esperado. Eles voltarão à sua terra, ao Carmelo, Bazã, a região montanhosa de Efraim, e em Gileade, regiões férteis da terra de Judá. No verso 21, a terra duplamente rebelde, a terra de castigo. Em hebraico, Merataim, Pecote, um trocadilho com nomes de lugares na Babilônia, Mahatu, Puduco, que seriam assoladas irremessivelmente. O termo hebraico refere-se a entregar coisas ou pessoas ao Senhor de maneira irrevogável, muitas vezes pela destruição total delas. Também veja isso no verso 26. Babilônia estava recebendo uma palavra forte de juízo, como tinham sido fortes os seus ataques e investidas contra as nações. O Senhor lhe armou laços para prendê-la, sem que ela soubesse isso, porque o Senhor era contra ela, e contra ela se entremeteu, verso 24, e com os caldeus tinha uma obra a realizar, verso 25. Dos versos 26 ao 32, continuou o profeta a falar da destruição da Babilônia devido ao seu orgulho, à sua arrogância e ao seu atrevimento contra o Senhor, como se todas as nações fossem iguais e facilmente subjugadas pela sua força. A cidade seria toda destruída e ao fogo seria colocada. Os versos 33 e 34 voltam a falar dos filhos de Israel e de Judá, que estavam sendo oprimidos. Os seus opressores estavam se recusando a soltá-los para voltarem à sua terra. No entanto, o seu Redentor é forte, e é ele o Senhor dos exércitos que defenderá em juízo a causa deles, para dar descanso à terra e também para inquietar os moradores da Babilônia. Dos versos 35 ao 46, continuam as palavras contra a Babilônia, anunciando a espada que estaria por vir contra ela, e contra os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus paroleiros, os seus valentes, os seus cavalos, carros, e sobre todo o povo misto, os quais haveriam de se tornar como as mulheres em dores de parto, com suas mãos segurando seus ventres em total desespero. Também ela, a espada, viria sobre todos os seus tesouros, e estes seriam totalmente saqueados. Até a seca cairá sobre ela, porque ela é cidade de imagens esculpidas e devido aos seus ídolos se tornaram loucos. Em seguida a espada, lá viriam as feras do deserto juntamente com lobos, para ali habitar, e a cidade se tornar um deserto e jamais povoada de geração em geração. Seria como quando Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, de forma que ninguém habitaria ali, nem nela peregrinaria. Era o povo que vinha do norte, e muitas nações
juntamente se levantando das extremidades da terra, armando-se do arco e lança, cruéis e sem piedade, todos em fúria montados em seus cavalos contra a Babilônia. Ao ouvir o rei da Babilônia a fama deles, logo se derreteu o seu coração e as suas forças se esvaíram do medo pelo terror que já se avistava. Angústia e dores se apoderavam deles e de seus líderes. Como um leão feroz, já estava subindo seus opressores, que marchariam impiedosamente contra eles em seus moradores e em seus moradas eternas, fortes. No entanto, bem esse momento, um respirar, um fôlego, pois o Senhor o faria correr dali para dar ao escolhido uma oportunidade. Quem seria semelhante ao Altíssimo? Quem poderia se lhe opor? Verso 44. Capítulo 50 começa. A palavra que falou o Senhor acerca da Babilônia, acerca dos terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Esse é o verso de número 1 do capítulo de número 50. E o verso de número 46 diz: ao estrondo da tomada da Babilônia estremece a terra, e o grito se ouve entre as nações. 46 versículos no capítulo 50. O capítulo se encerra com o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, cujo propósito firmou contra a terra dos caldeus. Certamente, eles, os pequenos do rebanho, serão arrastados. Certamente, o aprisco ficará apavorado por causa deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremece a terra, e o grito se ouve entre as nações. Amanhã ainda continuaremos com Jeremias anunciando o fim da Babilônia. Será no capítulo 51, no penúltimo capítulo do livro de Jeremias. Inscreva-se em nosso canal, acompanhe também nosso blog site Jamais Desista, onde tem a parte escrita. O texto de hoje foi um texto mais longo e a parte escrita nos ajudará a entender mais. Tem gráficos, ilustrações, tabelas. Também visite semedores.com.br, onde você vai encontrar a nossa loja virtual. Às 8h30 temos programa de rádio, Momento Missionário da Igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos com uma palavra de Deus às 8h30 da manhã. E esse mesmo programa, às 15 horas, com Palavra de Vida, com o pastor Johnny Ramos, lá diretamente da Suécia. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.